sejam todos muito bem-vindos a mais um Pensando Educação, uma iniciativa da OCIP Pira 21, em parceria com a TV Unimep e com a Rádio Educativa FM. No dia 31 de outubro, será realizado no Auditório Verde do campus Taquaral o segundo Fórum Africanidades. Este ano, o tema do evento será África, Autonomia e Identidade. A iniciativa é do curso de Letras Português da Universidade, em parceria com a Diretoria Regional de Ensino. Para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber o professor Alexandre Bragion, que ministra aulas de literatura africana no curso de Letras Português. Professor, obrigada pela sua participação no programa de hoje. Tudo bem, Carol? Eu que agradeço, em nome do curso de Letras Português e em nome de todos os estudiosos e admiradores aí da literatura africana e da África em si, né, dos conhecimentos aí em geral sobre a África. Então eu gostaria que a gente começasse essa edição falando sobre a Lei 10.639, que é de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio do Brasil. O que essa lei prevê, professor? Pois é, Carol, como você disse, essa lei completa este ano, né, 2013, seu aniversário de 10 anos. Na verdade, é uma lei que toma por base toda a nossa tradição, né, toda a nossa herança brasileira, que está inevitavelmente ligada aos nossos antepassados africanos, né? aos escravos que para cá vieram, à cultura que para cá eles trouxeram, né? Então, essa lei ela tem como objetivo trazer à tona, né, uma nova reflexão, ou uma reflexão que de fato contemple essa herança, esse passado, né, essa história que durante décadas, né, porque não séculos até, né, ficou esquecida ou ficou muitas vezes subjugada e, por que não dizer, até mesmo vítima de um preconceito, né? Então, essa lei ela tenta fazer com que as escolas, em especial as escolas de ensino fundamental e médio, né, para qual ela é voltada, para as quais essa lei é voltada, retomem no seu currículo escolar, né, apresente para os alunos do seu currículo escolar alguma forma de discussão que perpasse aí um ensino de história sobre a África, um aprofundamento na cultura africana, então tomando o eixo da África, e, em especial de preferência de países lusófonos, de países falantes do português, né, como um corpus, né, de estudo para que o aluno possa ir reconhecendo na sua cultura, na cultura do país, na cultura da qual ele descende, né, também a herança africana. E é interessante que essa lei, vale destacar aqui, que é tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares, né, professor? Exato, né? É uma lei que está contemplando aí as escolas privadas também. Uma mudança mesmo no ensino, né? Isso, e está prevista, né, na LDB, né? Então é uma lei que está dentro do grande projeto, né, das leis aí de diretrizes e bases da educação, né? Então não é algo assim que passa a ser voluntário ou não, é uma obrigatoriedade, é lei, e as escolas têm de contemplar esse conteúdo. A ideia é que os alunos entendam a influência da cultura africana na formação da cultura brasileira, né, professor? Pois é, acho que é uma questão justamente de identidade, né? Quando nós nos perguntamos quem somos nós enquanto brasileiros, muito romanticamente, isso é fruto inclusive do século XIX, né, muito romanticamente se tem a ideia de que o brasileiro nativo, o grande, o primeiro brasileiro seria o índio, né, o indígena. Na verdade, o brasileiro ele não é o indígena, né? O brasileiro é o fruto dessa miscigenação que vem de indígenas, dos negros, dos europeus que para cá vieram, e de toda a origem que esses europeus trazem consigo, né? Porque não a mistura até mesmo moçárabe, cristãos novos. Então, o brasileiro é fruto dessa miscigenação, né? E dessa forma, ao reconhecermos a nossa identidade, nós temos que olhar de fato para a cultura africana, para a história africana que está mesclada, está misturada, está fundida à nossa cultura. Em alguns hábitos, na questão da comida, na questão do ritmo brasileiro, né, da música brasileira. Então, é indiscutível que isso não faça parte da nossa cultura. A África é o Brasil e o Brasil é a África no sentido cultural, né? Nós somos muito semelhantes em muitos pontos, né?
Influências também no aspecto linguístico, né, professor? Sim, em aspectos linguísticos, como eu disse, na questão mesmo de hábitos, né, de culinária, do ponto de vista histórico, você vai ter muita coisa para se abordar nesse sentido, né? Apesar de que, né, os países lusófonos na África, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, eles são países também que ainda mantêm línguas nativas, né, tribais. E essas línguas, elas são bastante profícuas, né? Elas atuam de forma muito ativa nesses países. Então, é claro que a influência linguística que vem para a gente, ela está presente, mas talvez não de forma tão incidente, tão forte, quanto em outros pontos culturais, né? Como a questão da própria musicalidade, a própria questão do ritmo, os elementos de dança, né? Então, nós temos assim aspectos culturais bem amplos que têm a sua origem na questão africana. E a própria literatura também. A nossa literatura, na verdade, é um processo inverso, é uma coisa curiosa, né? Como os países africanos, eles conquistaram a sua independência muito recentemente, né? Para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes e telespectadores, né, terem uma ideia, a Angola foi o último país africano a conquistar a sua independência. Angola era colônia portuguesa, assim como o Brasil também, né? Só que o Brasil conquista a sua independência no século XIX. Angola vai conquistar a sua independência no século XX, em 1975. Portanto, em 11 de novembro de 1975, Angola conquista a sua independência. Portanto, 38 anos, né? Quase 38 anos. É muito pouco. Então, a literatura que se faz nesse país, né, em Angola, ela começa a surgir agora, né? Porque também não havia um sistema literário formado, né, com autores, editoras, público leitor, né? Então, agora que a literatura angolana, claro, já existem autores que escrevem em Angola desde o período colonial, né? Poetas como Pepe Tela, Agostinho Neto, mas nesse momento é que a literatura angolana e a literatura moçambicana, em especial, elas estão ganhando força. E elas se inspiram muito na literatura brasileira. Então, o Brasil serve, nesse caso, de modelo, aí se inverte a equação, né? Autores como Guimarães Rosa, como Jorge Amado, servem de inspiração para os autores angolanos, né? Quem já leu alguma coisa ou quem quiser conhecer um pouco a literatura do Mia Couto, né? De um escritor moçambicano muito bom, está sempre no Brasil, um grande ídolo da literatura, na verdade, dos países lusófonos, vai reconhecer nele muito do Guimarães Rosa, né? Ele se espelha no Guimarães Rosa. Então, aí é um processo inverso, aí é a África que acaba tomando o Brasil como modelo. Mais uma prova dessa ligação cultural que a gente tem, então, né, professor? Total. Acho que a partir desse momento, né, que nós estamos vivendo, não só com a lei, né, mas com esse renascimento dessa cultura africana, se é que eu posso dizer assim, né, um renascimento aí entre aspas, tá? Mas com essa expansão, com essa veiculação maior da cultura africana, esse canal Brasil-África, ele passa a ser testado com mais força, né? Então, volta-se, né, para a África o que, de certa forma, é também do Brasil, né? Então, há uma via aí de mão dupla. O Brasil tendo uma herança africana e agora os países lusófonos da África recebendo essa literatura e fazendo esse intercâmbio com o Brasil. Há novelas, desculpa te cortar, há novelas agora em Luanda, em Angola, o ouvinte ou o telespectador pode procurar no Facebook, você vai ver que eles têm uma inspiração global, né? Uma inspiração na Rede Globo. Então, é um modelo que funciona no Brasil e que, de certa forma, serve de experiência para eles lá em Angola. E os alunos de letras português têm essa disciplina com o senhor, né? A disciplina de literatura africana esse ano. Isso. O curso de letras português, ele já tratava, né, dentro da sua disciplina de literatura portuguesa, ele já abordava alguns autores da literatura africana dos países lusófonos, em especial o Mia Couto e o José Eduardo Agualuz, né? A professora Josiane, a quem eu aproveito para deixar o meu abraço aqui, né? A professora Josiane já abordava alguns desses autores no curso de literatura portuguesa, para o curso de letras português aqui da Unimep. Mas com a questão dessa lei, o curso entendeu muito sabiamente que era necessário também preparar mais especificamente o professor em formação, que nós temos, o nosso aluno,
para que ele formado possa reproduzir isso ou construir essa discussão, né, com os alunos, com seus respectivos alunos depois nas suas escolas. Então, o curso entendeu que era necessário, né, contemplar com uma disciplina independente, né, da disciplina da literatura portuguesa, os autores da literatura africana lusófona. Professor, como os professores têm trabalhado essa mudança, que não é tão recente, né? Afinal, esse ano a lei completou 10 anos, em sala de aula? Eu acho que vem sendo um aprendizado, né? Inclusive, no fórum que você comentou na abertura do programa, né, que vai acontecer agora no dia 31 de outubro, nós teremos lá uma professora, a Priscila, que é professora de Educação Física, mestre em Educação Física, e que também é uma estudiosa da questão dos ritmos afros, né, da dança africana, e ela vem falar das suas experiências, ela vem falar de como ela vem aplicando como modelo, né, como uma forma de a gente tomar como modelo, essa questão dos temas da África na escola. Então, acho que as escolas, apesar da lei estar completando 10 anos, as escolas elas vêm aprendendo, né? Acho que a disciplina de História acaba contemplando um pouco mais isso. Elas estão aprendendo como trabalhar com esse eixo temático no seu currículo diário, né? Você acha que faltam medidas mais efetivas, talvez, para a implementação dessa lei? Eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Os professores da rede aqui pública em Piracicaba, eles fizeram ótimos trabalhos, inclusive eles estarão no fórum expondo esses trabalhos, né? Eu acho que eles precisam sim ganhar visibilidade. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito nas escolas, vem sendo feito esse trabalho, precisa sim ganhar visibilidade para que as pessoas possam de fato conhecer como é que os professores estão trabalhando. Claro, sempre no sentido de ampliar essa dimensão, né? De romper barreiras, porque muitas vezes essa atividade é necessário para ela um romper de barreiras. Infelizmente ainda impera o preconceito, seja dentro da própria escola, ou mesmo na casa dos alunos, ou mesmo com alguns familiares, né? Então há um romper de barreiras e isso vem sendo feito. E acho que o que é interessante agora é a gente mostrar o que foi produzido para que novas reflexões possam acontecer. Acho que é por isso que é interessante que o aluno conheça as raízes culturais do seu país, né? Porque daí ele pode, no futuro, passar adiante esse conhecimento, né, professor? Ser um ser transformador da realidade, né? Certamente. Como comentei no início, é um processo de identidade, né? Ele se reconhecer também, independente da sua herança familiar, mas seja ela italiana, seja ela alemã, mas enquanto brasileiro, esse aluno tem de se reconhecer como também um produto, um fruto, um filho, né, de uma herança africana que ajudou a construir esse país, né? O Brasil é o que é hoje, na sua beleza cultural, na sua beleza, até mesmo no seu estereotipo, né, na sua forma física, enfim, a influência africana está em todos os lugares, né? Acho que ele reconhecer isso é um processo de identidade, ele conhecer a sua herança. A gente fala muito da questão europeia, da questão portuguesa, sabe-se da escravidão, mas esse processo de miscigenação, essa mistura, acaba passando muitas vezes despercebido, até mesmo por um grande preconceito, né? Que, como eu disse, infelizmente ainda, em pleno século XXI, ainda é muito forte, né? Acho que essa lei também vem para contribuir para que o Brasil seja um país livre do racismo, né? Professor, essa lei também contribui para que o Brasil seja um país livre do racismo, né? Eu agradeço as suas colocações. Fique aí que no segundo bloco você acompanha mais informações sobre o segundo Fórum Africanidades. Nós voltamos já. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. O Pensando Educação está de volta e o tema do programa de hoje é o segundo Fórum Africanidades, uma iniciativa do curso de Letras Português aqui da Unimep em parceria com a Diretoria Regional de Ensino.
Para falar sobre o assunto, eu recebo o professor Alexandre Bragion, que é professor de literatura africana no curso de letras português. Professor, acho que depois da discussão no primeiro bloco fica evidente, né, a pertinência do tema do segundo Fórum Africanidades, que este ano é África, Autonomia e Identidade. Como nasceu a ideia do projeto? Bom, a questão do fórum, né, a ideia de se realizar um fórum aqui na Unimep nasce justamente do aparecimento dessa disciplina de literatura africana para os alunos do curso de letras português. Né? Então, para contemplar ainda mais a discussão que nós trazemos para eles em sala de aula, surgiu a ideia de criar-se um fórum que pudesse também oferecer à comunidade, não só à comunidade unimepiana, mas à comunidade de Piracicabana, aos professores da rede pública, aos professores da rede particular, um momento de encontro em que experiências pudessem ser trocadas, né? E também que conhecedores, que pesquisadores, estudiosos da área pudessem apresentar teorias, apresentar as suas ideias. Então, o primeiro fórum aconteceu no ano de 2012, também no dia 31 de outubro, né? Entrou aí para o calendário, né, do curso de letras, o dia 31 de outubro como o dia desse fórum, né? E agora, para o segundo ano, a discussão dessa temática, que é a da autonomia e da identidade. Acho que isso é um sinal de que o evento tem dado certo, né, professor? Afinal, entrou para o calendário permanente do curso de letras. Pois é, nós tínhamos uma expectativa bastante grande para o fórum, já para o primeiro fórum, e nós acabamos sendo surpreendidos, né? Alunos de outros cursos também vieram participar do fórum, alunos de negócios internacionais, alunos de rádio e TV, alguns alunos do jornalismo, e alunos da pedagogia, então alunos que também não são de letras, mas que se interessaram pela temática por conta da sua abrangência. Né? É um tema que interessa para todos, né, professor? Claro, fundamental, né? Um tema fundamental. E nesse fórum, nessa segunda edição, o que vocês pretendem passar para o público? Pois é, nesse segundo fórum, a partir da temática autonomia e identidade, nós estamos tentando contemplar, em primeiro plano, uma discussão em relação à autonomia desses países africanos, em especial em países lusófonos. Né? A África é um continente muito grande. Quando se pensa em África, acaba se esquecendo da África do Norte, por exemplo. Né? É claro que a questão da negritude ela é fundamental. A África do Sul é um país, a África do Norte são os países que compõem o lado norte da África. Né? Então, são países de origem muçulmana em sua essência. Então, uma das questões interessantes é discutir isso. Que África é essa? Né? A África é só negra? A África ela é vermelha, né? Ela é muçulmana? Ela é amarela? A África também é esse cenário multifacetado. Né? Então, nós, como somos da literatura de língua portuguesa, nós damos preferência, obviamente, aos autores de países lusófonos. Mas discutir a África é discutir a África como um todo. Então, nós temos no fórum o professor e filósofo Antônio Filogênio Júnior, que é um grande estudioso da história da África, e ele vai abordar a questão dessa autonomia africana, né, desses países, em especial dos países do eixo que a gente chama de subsaariano, né, que estão abaixo do deserto do Saara, né, e aí contempla-se em especial os países de língua portuguesa, né, Angola, Moçambique, então ele vai dar uma geral para discutir a relação de autonomia, como anda a questão política, como anda a questão de autonomia de Angola hoje, sendo que Angola está, como eu disse no bloco passado, apenas há 38 anos independente. Né? Então, após essa independência, o que é que aconteceu? Tanto Angola quanto Moçambique, como muitos outros países da África, após a independência, passam por processos de guerra civil, ou alguns chamam de guerra de desacomodações, violentíssimos. Né? Então, são países que estão assim, que passaram por grandes batalhas há décadas, vivendo sob a pena aí das guerras. Né? Então, agora que vive-se um momento mais de uma paz, pelo menos mais aparente, o que é que ficou? Né? Como é que esse país se organiza politicamente e como é que ele se insere nessa comunidade internacional? Aí vem a primeira parte dessa temática, que é a autonomia. A segunda parte, que é a questão da identidade. Né? Então, nós temos a herança africana, né?
a grande nação crioula, como diz o José Eduardo Agualusa, aliás, é um título de um dos livros dele, que se constitui, na verdade, os países que são formados pela diáspora africana, que nós chamamos, né? Essa expansão dos africanos pelo mundo. E aí temos a professora Priscila, que vai falar sobre essas suas experiências na escola, e a Elaine Brancaleon, que é da diretoria de ensino, que é uma parceira nossa nesse fórum, e vai estar também discutindo a questão da identidade a partir dessa lei 10.639. Então, a identidade da África e identidade da herança africana hoje, para a gente, em especial no Brasil. Nós teremos novidades esse ano? Acho que a parceria com a Diretoria Regional de Ensino é uma novidade. Né? O ano passado, o curso de letras produziu e gerou esse fórum sozinho. Esse ano nós conseguimos um parceiro muito importante. Né? Os professores que estão convocados, que estão convidados para estarem presentes da rede pública e também privada, mas em especial pensando na Diretoria Regional de Ensino, da rede pública, que estarão presentes também ao fórum e que poderão comentar sobre os seus trabalhos. Nós vamos deixar alguns painéis à disposição para quem quiser apresentar um trabalho, apresentar uma pesquisa, uma atividade realizada nas escolas. Então essa é também uma novidade para esse ano. E há mais uma novidade, que é com a presença da professora Priscila, que na abertura do fórum fará executará um número de dança envolvendo ritmos africanos e tudo mais. E professor, quem pode participar do fórum? O evento é aberto ao público? É aberto ao público em geral, né? Claro, destina-se em primeiro momento aos alunos de letras, né, a estudiosos da cultura africana, a interessados em literatura africana, em cultura africana e a profissionais de qualquer área. Eu acho que como a África é um assunto importantíssimo, né, isso envolve até mesmo profissionais de outras áreas, né, como eu disse, de negócios internacionais, de administração, de história. Então é um assunto que deve estar aí circulando as conversas mais importantes em várias áreas. Professor, agora voltando um pouco ao assunto, o Brasil integra os países lusófonos. O que significa isso e qual é a ligação com os países da África? Pois é, países lusófonos são países que são falantes do português, né? A lusofonia, luso, a ideia de Portugal, um mito, né, lusitano, e fonos, o som, né? Então são países que falam português. Claro, falam português porque foram, em algum momento da sua história, colônia de Portugal, né? Então, como eu disse, o Brasil conquistando a sua independência no século XIX e os países africanos agora, há pouco tempo, né, quase 40 anos, nem isso, com a independência de Portugal. Então, são países que compõem esse cenário de ex-colônias portuguesas. Lembrando que existem outros países lusófonos que não estão nem aqui na América do Sul, né, como o Brasil, é claro, é o único país lusófono na América do Sul, mas nem na África, estão na Ásia, por exemplo. Né? Nós temos lá Timor-Leste. Timor-Leste é um país que fala português, né? Um país que está dentro dessa grande rede lusófona. Né? Regiões próximas à China e à Índia, como Macau e Goa, também são países, são regiões em que se fala o português. Né? Então, entram nesse eixo da lusofonia. Agora, a relação entre eles é muito complicada, né? Não complicada do ponto de vista político, mas do ponto de vista da distância. É claro que nós temos uma proximidade muito maior nesse sentido com Portugal. E agora com a África, né? Esse canal vem sendo testado. Né? Nós temos tanto autores brasileiros que têm estudiosos que estão se debruçando com muita força, com muita gana sobre assuntos da África. Né? Nós temos hoje pesquisadores bastante interessados nisso, assim como temos também autores africanos que estão pelo Brasil. Eu citei aqui o José Eduardo Agualusa e o Mia Couto, que a todo momento passam pelo Brasil, ficam tempos aqui no Brasil, lançam livros aqui. Então, agora esse eixo vem sendo testado com mais intensidade. É claro que o Timor-Leste e Goa e Macau, já a própria distância
limita um pouco isso, né? O Brasil teve professores convocados, se não muito me engano, aqui da Unimep, nós tivemos o edital aí há alguns anos, se não muito me falha a memória, para até convocando alguns professores que quisessem ajudar na alfabetização em Timor-Leste, né, por conta de todo o processo de guerra e tudo mais que o Timor-Leste passou, né? Então, a distância, nesse caso, ela acho que limita esse contato um pouco maior, em relação aos lusófonos da Ásia. Agora, a lusofonia na África vem sendo cada vez mais fortalecida e testada, né, no seu canal de comunicação aí com o Brasil. E no fórum você vai falar um pouco sobre a literatura produzida nos países africanos da lusofonia? Nós vamos dar uma passada, né, muito rápida, porque na verdade eu vou estar apenas coordenando o fórum, né, quem vai estar ali mesmo debatendo são os nossos convidados, né, o Júnior, a Priscila e a Elaine, eles vão ser as estrelas do fórum, né, mas eu sempre faço a abertura. O ano passado nós fizemos a abertura com alguma obra, né, ou citando o trecho de alguma obra da literatura africana mais contemporânea, né, da literatura africana atual. Provavelmente falaremos um pouquinho. Conhecimento garantido, então, para quem vier no evento, né, professor? Conhecimento garantido, uma noite muito agradável. Os eventos do curso de Letras Portuguesas, eles têm sido muito felizes, eles têm sido muito agradáveis, né? É um curso, como a gente gosta de dizer, é um curso bastante alegre, né? Os alunos, eles têm participado com muita vontade, e as noites diferentes que o curso costuma produzir, né? Tanto as mediações de leitura, como as palestras, elas conseguem atrair bastante público e são noites muito agradáveis. Então, um conhecimento agregado aí a um prazer também que vale a pena o nosso ouvinte, o nosso espectador conferir, dia 31 de outubro aqui no Auditório Verde, aqui na Unimep. Professor, então eu gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje e agradecer a você também que nos acompanhou. Curta a nossa página no Facebook, TV Unimep. Tchau e até a próxima!